Esse salmo falou ao meu coração essa semana e eu quis trazê-lo de modo especial, porque nós estamos sempre na série em Gênesis. E eu quero compartilhar nessa noite um pouquinho da palavra de Deus. Salmo de Davi. Salmo de Davi, Salmo 4, nós leremos esses 8 versículos, e eu convido você a acompanhar a leitura atentamente. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 4. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Ofereçam sacrifício de justiça e confiem no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Vamos juntos o verso 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Amém. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por esse dia, pela tua graça sobre nós, por estarmos aqui. Cada dia que o Senhor nos dá de vida é para vivermos para a tua glória. Se estamos aqui, ó Pai, queremos te adorar, queremos estender esse culto para a nossa semana, que a tua graça e o teu poder nos assista. E nesta hora, que o teu Espírito Santo aplique essa palavra ao nosso coração, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, Salmo de número 4. Muitos vão dizer que possivelmente ele era um só salmo com o Salmo 3. E se nós observarmos algumas características, de fato, eles estão no mesmo contexto. O Salmo 4, ele é escrito por Davi. Nós temos, como já falamos hoje também, vários textos que nós temos características dos autores, quando eles viviam circunstâncias que Deus falava com eles, o que Deus pensava a respeito do povo, o que estava acontecendo com o povo. Já na característica particular dos salmos, nós temos uma relação muito mais direcionada ao que acontece com a história desse personagem. E claro, quando ele vai escrever, ele foi inspirado por Deus. Ele não escreveu qualquer coisa, ele escreveu de maneira inspirada. Deus deu a ele a inspiração, o Espírito de Deus sustentou ele, preservando inclusive do erro. Mas nós temos uma relação direta com a história vivenciada por esse personagem. No caso aqui, o rei Davi. O rei Davi, ele é um homem que teve momentos que nós podemos chamar de fato, de um homem que conheceu a Deus nas adversidades. Sabemos, claro, que Deus deu a ele tantas bênçãos, como derramar sobre ele, sobre a sua cabeça, a unção como rei, sobre toda Israel. Nós temos sim, Davi decretando e declarando louvores a Deus. Mas o Salmo 4,
como eu mencionei, ele tem um contexto direto de angústia na vida e na alma de Davi. Então, nesta noite eu quero destacar a respeito do seguinte tema, Salmo 4, a dádiva daquele que teme ao Senhor em meio à angústia. A dádiva daquele que teme ao Senhor. Qual angústia estava acontecendo aqui? Davi tinha um filho, e o seu filho se rebelou. O seu filho, chamado Absalão, provocou uma grande rebelião. E Absalão consegue levar grande parte de toda a liderança que Davi possuía. Davi era rei. E Absalão, seu filho, faz com que líderes importantes apoiassem um golpe contra o seu próprio pai. Absalão chega ao ponto de ser declarado rei. E Davi? Davi é destronizado. Davi é colocado à margem, tanto que Davi sai depressa de Jerusalém. Davi tinha sua escolta, mas Davi não tinha mais o poderio que Jerusalém apresentava. E diante desse contexto, um exército agora muito menor, andando de maneira fugitiva de Jerusalém, Davi tinha muitas preocupações, e possivelmente uma delas era a falta de proteção, porque agora estava exposto aos seus inimigos, um exército que ele sabia que teria condições de aprisioná-los, até mesmo matá-lo. E Davi, diante de tudo isso, nós temos aqui no Salmo 4, algumas lições tão importantes para as nossas vidas. E eu quero destacar algumas delas. Quero convidar você para observar, pegue a sua Bíblia, tenha a prática de pegar sua Bíblia, nem que for o celular, você grifa lá no celular hoje em dia, né? Para você depois tentar ler na sua casa com mais detalhe, ou até mesmo para que aqui você possa ficar ligado, com a sua mente voltada para a palavra. Verso 1 diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus. E esse é um ponto que eu quero apresentar para nós. Davi ora a Deus. Davi ora a Deus. Alguém já disse, salvo engano, um escritor chamado Adam Clarke, nenhum indivíduo tem o direito que Deus o ouça se ele não clamar. Davi faz algo que nós ouvimos, mas Davi experimenta isso. Em meio a uma rebelião do próprio filho. Há pouco tempo atrás, o Machado me contou uma história de um pai que foi também enganado pelo filho e que, por causa desse filho, ficou com um prejuízo enorme na tentativa do filho manifestar lucro. Se você analisar um filho fazendo isso com o pai, já é assustador, não é? Agora imagina, não somente o filho está produzindo uma rebelião, como agora todos que estão apoiando o filho se voltam contra Davi. E Davi faz algo. Davi ora a Deus. Davi clama a Deus. E nós podemos observar algo importante nessa oração de Davi. Observe o verso 1. Davi diz: responde-me quando clamo, ó Deus. E ele diz: ó Deus da minha justiça. Por que ele faz essa afirmação? Porque antes de fazer essa afirmação, ele ora, fazendo um pedido. Mas agora ele também
apresenta uma informação do que ele pensa a respeito de Deus. Ele diz: ó Deus da minha justiça. Responde, pedido. E ele afirma: tu és o Deus da minha justiça. Davi tem várias características que glorificam a Deus. E uma delas que o texto nos mostra, que Davi tinha um relacionamento com Deus, de modo que a oração de Davi é uma oração confiada. Confiada na ação de um Deus que não é a primeira vez que irá livrá-lo, mas um Deus que já interviu na sua história outras vezes. A oração de Davi é uma oração onde ele coloca Deus como seu Deus de justiça. E Davi, ele faz a invocação ao Senhor. No Salmo 3, verso 4, Davi também declara: com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte, o quê? Me responde. Uma coisa importante para nós, amados irmãos e irmãs, nós vivemos um mundo caótico. Nós vivemos dias que não falta motivos para ficarmos angustiados. A angústia vem de todos os lados. Mas nós temos aqui algo tão importante para aprendermos. Já disseram que um dos grandes problemas dos seres humanos nos nossos dias, que a medicina não consegue resolver plenamente, é o problema da insônia. E um dos problemas para se identificar qual é o motivo é que a insônia, ela não é a causa, ela é efeito. A insônia, não dormir, é efeito do que está acontecendo. Então ela não é a causa. E por isso a dificuldade. Nós temos na palavra do Senhor, Davi declarando: ó Deus! E amados irmãos, como nós podemos fazer uso dessa declaração? Ó Deus, tenha misericórdia. Ó Deus, ouça meu clamor. Como no verso 4 do Salmo 3, com a minha voz clamo ao Senhor, clamo a Ti. Então, um ponto importante para nós: devemos clamar ao Senhor. Ao invés de nós, muitas vezes, ficarmos com o coração encharcado, pesado, de tanta angústia, devemos clamar ao nosso Deus. A ação de Davi, ela é para nós tão importante, porque diz que esse é o Deus da sua justiça. Deus já fez muitas coisas por nós. Por isso podemos dizer: Deus, Tu és um Deus que sempre me ouviu. A palavra de Deus nos apresenta que nós temos muita preocupação com qual tempo? O passado, o presente ou o futuro? Muito mais relacionado ao presente e ao futuro do que ao passado. Porque o passado, na verdade, nós nos esquecemos de quantos livramentos Deus já nos deu. Nós vivemos numa sociedade onde cada dia o problema é maior do que o de ontem. Só que nós também devemos lembrar no nosso coração que esse Deus que Davi clamou é o Deus que já interviu tantas vezes. Por isso, amado irmão e amada irmã, você que já aprendeu o caminho da oração, porque esse é um caminho que tem que ser aprendido. É quando você não fica carregando sobre os seus ombros a preocupação, aquele peso, você entrega diante do Senhor Jesus em clamor, diante de Deus em súplica. Uma das maiores dádivas da reforma protestante, que nós temos uma doutrina tão maravilhosa, chamada sacerdócio universal. O que isso significa? Que você não precisa chegar domingo que vem, me encontrar em qualquer dia para dizer assim: olha, ministro do Evangelho,
ore por mim, para que Deus me ouça. Você mesmo pode dizer: eu posso invocar o nome do meu Deus através da pessoa de Cristo Jesus, porque Ele me chamou, Ele chamou a sua igreja como sacerdotes para o seu reino. Sabe o que significa ser sacerdote? Ter acesso à presença de Deus por meio da pessoa e da obra de Cristo Jesus. No seu coração, amado irmão e amada irmã, eu convido você a nós aprendermos diante do Senhor, não passar um dia sem nós apresentarmos as nossas angústias, porque elas vêm para nos derrubar, não é? Elas vêm, elas se levantam para nos abater. E o que nós devemos fazer? Caminhar de certa forma esquecidos de quem é Deus? Não, fazer uso do seu Deus, dizer: o Senhor, o meu coração e a minha mente quer me convencer que eu estou sozinho, que nessa circunstância será o meu fim, mas eu creio e eu estou pregando para mim mesmo: o Senhor já me respondeu, o Senhor é o Deus que já me livrou, o Senhor é um Deus que não me deixa enganado, porque o Senhor é o Deus da minha vida. Essa relação só pode ser experimentada, oração confiada, por meio de um relacionamento com o Senhor. Amados irmãos, nós temos que pedir ao Senhor que Ele possa agir em nosso favor, trazendo um despertamento no nosso coração, para aprendermos a clamá-lo dia após dia. Um segundo aspecto nós vamos ver no verso 2. Diz assim: filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Aqui nós temos um contexto. Alguns estudiosos vão dizer que essa afirmação, filhos dos homens, são todos aqueles que estavam contra Davi. E não eram poucos, eram muitos. Gente, inclusive, de influência. Se você ler um pouquinho da história de Davi, lá em 2 Reis, 2 Crônicas, você vai observar bem esse contexto aqui da revolta de Absalão. O que não faltou foi adversários nesse momento na vida de Davi. E ele diz: filho dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Um homem que foi aclamado, o maior líder de Israel, um homem que foi exaltado, havia cânticos para receber Davi, agora Davi está fugido. E o texto nos mostra que Davi manifesta uma indignação com essas pessoas. Uma indignação porque ele produziu no meio de Jerusalém, na cidade de Jerusalém, na nação de Israel, um bom governo. Davi não foi um rei relaxado. Davi não foi um líder despreocupado. Ele foi um bom líder. E ele está indignado com a falta de sensibilidade, a falta de se compadecer com a circunstância. Mas o texto nos apresenta que, na realidade, eles promovem, o desejo deles é ver Davi envergonhado. Essa relação, ela aponta para uma mensagem lá de Jesus com os fariseus, né? Toda aquela multidão queria Jesus vivo ou Jesus morto? Os fariseus, bem morto. Parece muito aqui com o contexto de Davi. Uma multidão que tinha desejo de morte de Davi. Assim como Jesus, havia uma indignação contra Jesus, sem ele ter feito nada contra eles. Uma indignação pecaminosa. Olha o tamanho da angústia. Olha o tamanho da preocupação que Davi estava carregando nos seus ombros.
Ou melhor, ele estava entregando diante do Senhor. E agora aqui, nesse mesmo contexto, no versículo 2, diz assim: até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Olha só a palavra de Davi dizendo a esses homens: até quando amarão a vaidade? Por quê? Porque na realidade, em troca de bem-estar, em troca de posição, em troca de funções, de cargos, em função de dinheiro, esses homens negaram que Davi seria de fato um homem justo, um rei justo. E Davi está dizendo: até quando amarão a vaidade? Uma das coisas perigosas desta vida é a vaidade. Amém? Não é não? Só para mim? Para a igreja toda, né? A vaidade de onde? Do nosso coração. A relação onde nós temos diante dos nossos olhos um mundo que aparentemente nos oferece lucro, mas que na realidade não é engano. É um mundo onde aparentemente oferece uma prosperidade por meio de uma glória humana. Mas Davi declara: até quando amarão a vaidade e buscarão quem? A mentira. Até quando? Amados irmãos, não é muito comum isso hoje? Você caminha e você observa à sua volta o desejo de muitos à sua volta, bem próximo de você, amando a vaidade, se apegando a qualquer proposta mentirosa para encontrar lucro, tentando fazer dessa circunstância o seu consolo para esta vida, dizendo: Deus, como disse Nietzsche, Deus está morto. Eu busco tudo aquilo que o meu coração deseja, eu faço tudo o que for preciso, qualquer concordata mentirosa, aceito suborno, faço o que for preciso. Por quê? Porque na realidade, eu vivo segundo o meu próprio entendimento. Deus para mim não existe. E a palavra do Senhor nos apresenta, versículo 3, vamos ler juntos? Versículo 3, encontre aí. E agora Davi faz uma afirmação. Vamos juntos, verso 3. Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando clamo por Ele. O Senhor, Ele é poderoso, Ele é aquele que distingue. Ele não só é real, Ele não somente Ele está presente, como Ele distingue. Ou seja, Ele faz separação em quem o honra, em quem o teme, daqueles que só o quê? Buscam a vaidade e a mentira. Deus distingue para si. Olha que coisa graciosa aqui. Deus faz separação de ciclano de beltrano. Deus não olha no atacado. Deus olha de maneira individualizada. Alguém diria que nós somos obra, e somos mesmo, né, Poliana? Artesanal do Espírito de Deus. Amém? Você está experimentando isso? Você já pode dizer assim: eita nós, já vivi demais na busca da vaidade. Eita nós, louvado seja Deus, já busquei demais a mentira para viver essa vida aqui feliz e realizada. Até que o Senhor abriu os meus olhos. Até que o Senhor abriu os meus olhos. E eu percebi que Deus faz distinção daquele que ama o Senhor.
daquele que de fato o teme. E por que Davi tinha essa confiança? Vamos ler lá o Salmo primeiro? Salmo 1, versículo 1 e versículo 2. Vamos juntos? Salmo não é capítulo, né? Salmo 1. Então vamos lá, de 1 a 2. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém. Por que Davi pode dizer, eu sou um homem piedoso? Ele era pecador, mas ele pode declarar isso porque ele declara também no Salmo 1, verso 2, a minha satisfação hoje, o meu prazer, a minha alegria, a minha alma se alegra na lei do Senhor. Eu encontro satisfação em ouvir a palavra de Deus. Hoje o meu coração deseja agradar a Deus. E a palavra piedoso não é alguém que tem um gesto de socorrer alguém ali, alguém que entrega uma cesta básica, alguém que faz um ato muito diferente. Piedade aos olhos de Deus é toda aquela que se submete à sua palavra e o ama de todo o coração. Aí você vai fazer isso. Você vai socorrer o pobre, vai ajudar o órfão, vai manifestar um tanto de obras. Mas, sobretudo, porque a maior obra, você hoje experimenta um coração piedoso, ou seja, que se submete ao Senhor. E o texto, nós vamos ver agora o verso 4. O verso 4, muito conhecido, mas não nessa versão, né? Irai-vos, na palavra no plural, irai-vos, mas não pequeis. Olha só aqui para nós, tremam de medo e não pequem. Consultem no seu travesseiro, consultem no travesseiro o coração e sosseguem. O que o texto está dizendo? Davi está trazendo um ensino importante aqui. Possivelmente, Davi, como temente a Deus, fazia isso. Tem horas que você tem vontade de pegar a sua angústia e você mesmo resolver o problema da sua angústia, ir lá e fazer o quê? Dobrar a camisa. Você já pensou em fazer isso? Você dobra a camisa e fala assim, o quê? Eu vou resolver esse problema agora. No braço. E o que o texto está dizendo? Tremam de medo e não pequem. A palavra de Deus nos apresenta que nós podemos ficar desejosos de resolver algo, mas nós não podemos produzir como aquela pessoa que não conhece Deus, porque senão você está negando o Deus que você conhece. Esse não é o caminho. Qual é o caminho? O caminho, Davi apresenta: consultem no travesseiro. Eu imagino que esse travesseiro de Davi não era da NASA. Ele era rei, hein? Esse colchão de Davi e esse travesseiro de Davi não devia ser igual ao seu, não. Não tinha tecnologia na época. Mas ele apresenta algo mais importante. É melhor dormir com a cabeça numa pedra e refletir em andar conforme o Senhor Jesus deseja, do que nos associarmos às práticas do homem ímpio. Jesus disse assim que ele tinha uma casa para dormir, é assim? O que ele não tinha? Ele não tinha travesseiro.
Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Contudo, ele podia dormir. E a família de Pedro abrigava ele muitas vezes. Ele podia dormir no relento. Mas é melhor dormir no relento do que dormir num colchão, num travesseiro bem acomodado e ficar o coração angustiado e tramando como resolver algo que apenas a base do homem natural encontrará a solução. Qual é a proposta de Davi? Qual é a proposta de Deus inspirado? Aqui Davi escreve. Ele diz: consultem no travesseiro o quê? O coração. Quem já fez isso? Faz falta isso, hein? Está em desuso nos nossos dias. Aquietar. Alguém já disse que a nossa sociedade é uma sociedade que não experimenta solitude. Solitude é diferente de solidão. Solitude é falar assim: vou ficar aqui no meu quarto, não me chama não, esposa, fulano. Depois que você já sabe que está tranquilo, vou ficar um tempo aqui. Eu vou para lá para poder ficar sozinho. E eu quero orar ao Senhor. E você vai dizer assim: Senhor, esse pensamento, o que está acontecendo com esse plano, com essa ideia? Parar para avaliar e não tomar a medida imediata, aquela ação repentina. O texto está dizendo: consultem o coração. Consulte o coração e sossegue. Por quê? Por que eu posso? Por que nós podemos sossegar? Ofereçam sacrifícios, verso 5. Sacrifício de justiça. E confie no Senhor. Confie no Senhor. Amados irmãos, um grande desafio para nós é apresentarmos diante de Deus, como eu falei lá no início, gratidão pelo que nós já recebemos. Lembrar que Deus já nos respondeu e responderá, trará resposta, trará graça. E um outro aspecto é nós confiarmos quando o nosso coração está apertado. Quando o nosso temperamento está descontrolado, você sossegar e falar assim: opa, eu tenho a quem recorrer. Eu vou acalmar o meu coração. Eu vou encontrar no Senhor. Eu vou apresentar a Ele um louvor ao Senhor. Você já cantou chorando? É um bom momento. Cadê o irmão José? Gosta de uns cânticos que tem uma boa história. E tem uns mesmo muito bonitos. Quando você diz: Senhor, eu não sei, eu possivelmente agindo, vou errar demais. Senhor, sonda meu coração. O que o salmista diz? Esquadrinha, perscruta a minha alma, Senhor, e tira tudo aquilo que é humano, carnal, e que quer o meu mal, e que eu mesmo não estou distinguindo. Ajude-me a confiar em Ti. Vamos ler o verso 6, eu vou pedir ajuda de vocês para nós lermos juntos o verso 6. 4, 6. Vamos lá. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Só até aí. Você já percebeu que a sociedade está cada dia mais sem esperança? A angústia é o mal dos nossos dias. Porque não há esperança. E eles declaram, muitos dizem. Davi era o temente. Davi era o crente. E ele diz, muitos dizem, quem nos dará conhecer o bem? O que essa expressão significa? Ela aponta que essas pessoas estão desesperançadas. Elas produzem o mal, elas se entregam à mentira, elas se entregam à ilusão. Por quê? Porque elas não têm esperança, elas não aguardam nada. Mas o texto diz, um crente pode dizer, verso 6, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto,
levanta sobre mim, levanta sobre nós a luz do teu rosto, e em meio a esse mundo de caos, de angústia, de perturbação, o que eu mais necessito é que o teu rosto brilhe sobre mim. Por quê? Porque em nós há esperança. Não uma esperança qualquer. Segurança na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos revela que Davi faz o contraste entre quem não tem esperança em Deus e ele toma qualquer alternativa. E aquele que ama o Senhor, e Deus irá livrá-lo, Deus irá intervir, Deus trará socorro, Deus trará intervenção. Como? A primeira coisa que você precisa não é da solução do problema. Tem muita gente tropeçando nisso. Ela não vem na igreja, ele não vem na igreja, ele abandona a igreja, ele muda de religião. Porque na realidade, tudo que ele e ela procurou sempre foi uma solução para um problema externo. O texto nos apresenta que nós precisamos, em primeiro lugar, ter a certeza que Deus se revelou ao nosso coração e que Ele está presente conosco, que Ele está caminhando conosco, até mesmo se nós enfrentarmos um problema que nós não sabemos como solucionar. É diferente. Tem um tal diagnóstico, está assim, está assado, é só a cura, está sem emprego, é só o emprego. Não, é experimentar Deus se revelando sobre a vida desse crente, para ele dizer assim: o Senhor é aquele que sustenta a minha vida, porque o seu rosto, a glória dele, quando me alcançou, e hoje posso dizer que me alcançou, ela tem me dado entendimento, segurança, paz, para que no momento certo, ele vai intervir. Hoje pela manhã, nós vimos que alguns iam para onde? Quando iam lá para o Coliseu, iam para onde? Para o martírio. Derrota? Não. Jesus declarou: eu sou a primícia dos que morreram. Eu sou o primeiro daqueles que ressurgiram, e vocês também ressurgirão. Até a morte do crente, ela é vitoriosa. Aleluia. Louvado seja Deus. Se a sua esperança está limitada a essa vida, misericórdia, nós estamos destinados apenas a esse mundo. Mas quantas vezes o Senhor nos traz conforto, e tantas vezes Ele nos traz, inclusive, intervenção direta à nossa angústia. Salmo ainda, verso de número 7. Vamos ler esse verso também juntos? 7. Mais alegria me puseste no coração do que alegria quando eles... E de vinho, aleluia. Esse aqui, Marcos Vinícius, é a missão que nós temos como igreja. Experimentar o que Davi experimentava. Davi foi um homem de muitas circunstâncias difíceis. Mas possivelmente, é por isso que lá no Novo Testamento, ele é chamado um homem segundo? Porque ele experimentou um nível de intimidade com Deus. Isso aqui é um nível de santidade progressiva. Porque isso é verdadeiro na vida do crente. Você não pode ser a mesma hoje, Isabel, daqui a um ano. Na vida cristã há um progresso a experimentar. Há um desenvolvimento na fé a poder tocar. E Davi agora declara: eu estou no relento. Eu estou com uma tropinha aqui bem pequenininha. Eu não tenho minha mesa, aquela mesa que eu sempre comi com os meus filhos.
Mas uma coisa eu tenho, a alegria do Senhor, ela está comigo, e se a alegria do Senhor está comigo, ela é a minha força, e eu estou mais satisfeito do que eles que estão sentados numa mesa de manjares, mas que estão sustentados pela mentira e pela vaidade. Uma coisa que deve consolar seu coração: quando você olhar as coisas, tudo que está à sua volta, lembre-se, somente um coração que experimenta da presença real de Jesus pode ser realizado plenamente. Vou repetir. Somente um coração que experimenta Jesus pode, de fato, dizer: estou realizado. Você olha, como é que é? O solteiro olha o casamento, fala: nossa, se eu tivesse casado, eu seria tão feliz. Não é assim? É assim, Marcos Vinícius? Se você falar mais ou menos, olha lá, a patroa vai ver o vídeo. Quem está casado fala assim, Márcio: se eu tiver 2 filhos, aí que eu serei de fato feliz. Aí o que tem 2 filhos: se eu voltasse à época da lua de mel. Não é assim? Se eu tivesse aquilo outro. E você vai vendo que as coisas se repetem, porque a grande questão é o coração que nós temos, que necessita experimentar da alegria que vem do Senhor. Quando o coração que experimenta a alegria do Senhor, ele pode estar preocupado, ele pode estar sim, até sofrendo com uma aflição, mas ele diz: em paz me deito, e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, Tu és Senhor da minha vida, me faz repousar seguro. E eu quero terminar refletindo com os irmãos. Ore ao Senhor, não fique carregando até mesmo aquelas coisas que nem nós sabemos o que estamos experimentando. Tem hora que a gente fica tão angustiado que a gente não sabe nem discernir o que está acontecendo, não é verdade? Tem que orar. Ore e fala: Senhor, traz revelação ao meu coração, aponta para o meu coração, fala comigo pela Tua palavra. E se você sabe, tem circunstâncias, sabe o que está acontecendo, você fala: Senhor, Tu já respondeu tantas vezes, traz mais uma vez sobre a minha vida a resposta, Senhor. E eu quero terminar convidando a você a experimentar do Senhor essa dádiva de ser um homem que ama a sua palavra, um homem que Deus tem os olhos sobre você, não porque você merece, não porque somos bons, mas porque o Senhor nos alcançou com graça e misericórdia. Ele nos chama de piedosos, homens e mulheres que amam a Deus, que amam a sua palavra. É uma dádiva do Senhor, que nós possamos experimentar celebração por saber que Jesus Cristo está conosco. Que nós possamos experimentar celebração em meio às adversidades, lembrando que o nome de Jesus Cristo seja apontado por meio dessa circunstância. Amém? Que Deus te fortaleça, que Deus te cure, que Deus te renove, que Deus nos encha da sua santa presença. Vamos ficar em pé e vamos orar.